Vasco acerta com o zagueiro Robert Renan, Grêmio fecha com pacotão de reforços e o Santos negocia a contratação de 2 gringos. Vamos conferir hoje mais um super giro pelas principais do mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias e deixe o seu like, que é muito importante. O volante Douglas Luiz está de volta à Inglaterra para atuar no Nottingham Forest. O clube inglês fechou a contratação do jogador, que deixa a Juventus após uma temporada. O acordo foi finalizado por um valor de 30 milhões de euros, cerca de 191,6 milhões de reais, e o brasileiro irá assinar um contrato de 5 anos. Aos 27 anos, Douglas Luiz, que não se adaptou ao futebol italiano e teve poucas oportunidades, viu no retorno à Premier League a chance de retomar o bom futebol dos tempos de Aston Villa. O Tottenham está disposto a abrir os cofres para garantir a contratação do atacante brasileiro Savinho, que pertence ao Manchester City. Após a primeira proposta de 70 milhões de euros ser recusada, o clube de Londres prepara uma nova oferta na casa dos 80 milhões de euros para levar o jogador. A negociação, que se estende desde o início da janela de transferências, ganhou um novo capítulo com a negativa do City. No entanto, o Tottenham não desistiu e vê em Savinho a prioridade para o setor ofensivo, especialmente após a saída de Heung-min Son e a lesão de James Maddison. No futebol brasileiro, o Mirassol encaminhou a contratação do meia Shailon, do Atlético Goianiense. As conversas estão avançadas e o jogador deve ser anunciado em breve para a sequência do Campeonato Brasileiro. Shailon tem 28 anos e se destacou na base do São Paulo. Contudo, não conseguiu se firmar no time profissional. O meia estava no Dragão desde 2022 e no período fez 193 jogos, marcou 34 gols e deu 33 assistências. O Fortaleza anunciou a contratação do meia Pablo Roberto, que estava no Casa Pia de Portugal. O jogador de 25 anos chega ao clube cearense em definitivo, com um contrato válido até o final de 2028. O Leão desembolsou 1 milhão de euros, cerca de 6,3 milhões de reais, para tirar o meio-campista do clube português. Em 2 temporadas pelo Casa Pia, Pablo Roberto fez 58 jogos, com 4 gols e 6 assistências. O Fortaleza também encaminhou a contratação do volante Rezende, que pertence ao Bahia. O negócio é por empréstimo até o final do ano, com obrigação de compra, em caso de metas atingidas. Aos 30 anos, Rezende estava sem espaço no clube baiano, somando apenas 11 jogos na temporada. O jogador trabalhou com o técnico Renato Paiva no Bahia, o que facilitou as negociações. Por outro lado, o Fortaleza está em negociações para vender o zagueiro Gustavo Mancha para o Olympiacos da Grécia. O Leão já recusou 2 ofertas pelo jogador, uma de 22 e outra de 28 milhões de reais. A ideia da diretoria do Leão é vender o zagueiro por 5,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Mancha atuou em 22 jogos na temporada. O Fortaleza também confirmou que o atacante Daverson e o volante Zé Wellison, além de um terceiro jogador, foram afastados do elenco principal por decisão do técnico Renato Paiva. Daverson foi informado na tarde desta quinta-feira de que não será mais utilizado nas partidas pelo clube. A diretoria optou por facilitar sua saída do clube, considerando declarações e atitudes recentes incompatíveis com o momento do time, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O volante Zé Wellison também deixou de fazer parte dos planos para os jogos. Segundo o jornalista Afonso Ribeiro, ele terá seu desligamento facilitado, com o clube aberto a negociações por ele. O Bahia acertou a contratação do goleiro João Paulo por empréstimo junto ao Santos, com vínculo até junho de 2026 e cláusulas para aquisição definitiva ao fim da cessão. A chegada de João Paulo reforça uma posição considerada carente no elenco tricolor, após atuações irregulares de seus goleiros durante a temporada. No Santos, o goleiro perdeu espaço após uma sequência de lesões e a chegada de Gabriel Brazão, que se tornou um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Bahia também confirmou a compra do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, que estava no Vasco da Gama. A negociação está encaminhada e o jogador, que é considerado um dos mais promissores da sua posição, assinará um contrato de 5 anos com o clube baiano. O Grupo City, que administra o Bahia, foi o responsável pela transação e ofereceu 5,5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais.
O Vasco manterá 25% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. O Bahia também encaminhou a contratação do atacante Matheus Sanabria, do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o tricolor chegou a um acordo com o clube árabe. A transferência gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros em bônus. O argentino de apenas 21 anos deve assinar com o clube baiano até 2030. Sanabria é um atacante de velocidade e atua pelas beiradas do campo. Ele teve passagem por clubes como Lanús e Central Córdoba, na Argentina. Em sua última temporada, ele se destacou no Al Ain, onde marcou 6 gols e deu 2 assistências em 33 partidas. O Palmeiras está muito perto de vender o atacante Tales para o Olympiacos da Grécia. A proposta do clube grego gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, e foi bem avaliada pela diretoria do Palmeiras. O clube paulista, que detém 70% dos direitos econômicos do atleta, vê a negociação como uma oportunidade de fazer caixa. Tratado como joia, Tales foi promovido ao elenco profissional em 2025 e disputou 13 partidas e marcou 2 gols. O Santos fechou com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que assinou contrato até dezembro de 2026. A busca do Santos por um novo comandante se intensificou após a goleada sofrida para o Vasco, que resultou na demissão de Kleber Xavier. Antes de Vojvoda, a diretoria do Santos tentou a contratação de outro argentino, Jorge Sampaoli, mas as negociações não avançaram devido às altas exigências do treinador. Vojvoda chega ao Santos com um trabalho de destaque no futebol brasileiro. À frente do Fortaleza por 4 anos, o técnico conquistou títulos importantes e levou o clube a campanhas históricas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de 3 classificações para a Copa Libertadores. O Santos também fez uma proposta pelo meia argentino Santiago Gonzalez, de 22 anos, que atua no Tigre. O clube alvinegro formalizou uma oferta de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, para contar com o jogador. Gonzalez tem se destacado no futebol argentino, onde se firmou como titular do Tigre. Em sua curta carreira, ele já demonstra boa imposição física e uma ótima leitura de jogo, atuando mais como um volante, mas com capacidade de chegar ao ataque. A diretoria do Santos aguarda uma resposta do Tigre nos próximos dias. Outro reforço que pode chegar no Santos é o zagueiro Adonis Frias, que está no Clube León do México. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o Peixe abriu negociações pelo jogador de 27 anos, que tem contrato até dezembro e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Adonis Frias se destacou pelo Defensa e Justiça, quando conquistou a Sul-Americana em 2021, sob o comando de Hernan Crespo. O argentino tem uma boa saída de bola e está no León desde meados de 2022, somando 83 jogos, 3 gols e 3 assistências. O São Paulo fechou a contratação do lateral direito Mailton, que estava emprestado a Chapecoense pelo Metalist, da Ucrânia. O negócio foi concluído após uma negociação que envolveu uma pendência antiga entre o tricolor e o Metalist. Mailton chega em definitivo após o São Paulo perdoar uma dívida que o clube ucraniano tinha pela compra de Paulinho Boia em 2021. O jogador de 27 anos era um dos destaques da Chape na Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Palmeiras, o lateral soma na atual temporada 7 gols e 9 assistências em 30 jogos. O Grêmio apresentou o lateral direito Marcos Rocha como novo reforço para a sequência da temporada. O jogador de 36 anos assinou contrato até o final de 2026 e chega ao tricolor gaúcho para ser o titular da posição. O acerto entre Grêmio e Palmeiras foi fechado há cerca de uma semana, com negociação conduzida de forma amistosa para a rescisão contratual do jogador com o Verdão, até então vigente até o fim deste ano. Multicampeão no Palmeiras, Marcos Rocha estava sem espaço no Verdão, com apenas 17 jogos na temporada. O Grêmio também encaminhou o retorno do volante Arthur Melo, que está fora dos planos da Juventus. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o acordo foi fechado por empréstimo até junho de 2026, sem opção de compra. Revelado pelo Imortal, Arthur teve uma passagem frustrante pelo futebol europeu. Vendido ao Barcelona em 2018, ele passou sem destaque por Juventus, Liverpool, Fiorentina e Girona. Aos 29 anos, ele volta ao futebol brasileiro para recuperar seu futebol e buscar uma vaga na seleção brasileira.
O Grêmio também fechou a contratação do polivalente Eric Noriega, que estava no Alianza Lima, do Peru. O jogador de 23 anos, que desembarcou em Porto Alegre nesta semana, assinou um contrato de 4 anos com o tricolor gaúcho. A contratação de Noriega custou cerca de 2 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. O Grêmio busca no jogador, que é zagueiro de origem, mas tem atuado como volante, uma solução para a carência no setor defensivo do meio-campo, intensificada após a lesão de Vila Sante. O Atlético Mineiro está no mercado em busca de um lateral direito e o alvo da vez é o argentino Pablo Maffio, de 28 anos, que defende o Mallorca, da Espanha. O Galo formalizou uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais pela contratação do jogador. A negociação, no entanto, é vista como difícil. Maffio, que também tem cidadania espanhola, é um dos principais jogadores do Mallorca e tem contrato até o final de 2026. Além disso, o jogador tem outras propostas de clubes europeus. Recentemente, Maffio foi alvo do Nottingham Forest, mas os clubes não chegaram a um acordo. O Vasco está em negociações avançadas para contratar o meia-atacante Matheus França, que atualmente defende o Crystal Palace da Inglaterra. Aos 21 anos, o jogador, que teve poucas oportunidades no futebol europeu, manifestou o desejo de voltar ao Brasil e o Cruz Maltino é o clube que mais se aproxima de um acordo. A negociação, que tem o aval do técnico Fernando Diniz, é por um empréstimo. O clube inglês, que desembolsou 20 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais, para tirar o atleta do Flamengo em 2023, não deseja perder o jogador em definitivo, mas vê com bons olhos a saída temporária para que ele ganhe mais tempo de jogo. O Vasco também fechou a contratação do zagueiro Robert Renan, de 21 anos, que pertence ao Zenit da Rússia. O jogador chega por empréstimo de 1 ano, com uma opção de compra fixada. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Robert Renan teve passagens pelo Internacional e pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, antes de retornar ao Zenit. A negociação, no entanto, não foi fácil, já que o Vasco teve que superar a concorrência de outros clubes brasileiros, como o Bahia. O defensor foi contratado pelo Zenit em 2022, mas ao todo fez somente 17 jogos. Então, rapaziada, esse foi mais um super giro pelas principais do Mercadão da Bola. Deixem nos comentários suas opiniões sobre essas transferências e especulações. Deixe o seu like também, que é importante, e siga as redes sociais, os links estão aí na descrição. E se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das próximas notícias. Vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.